Muito boa noite, você que nos assiste aqui pelo YouTube. Esse é mais um culto online aqui do Casulo. E você é nosso convidado para estar com Jesus na sua casa e aqui com a gente, mesmo que de maneira online. Então eu queria te convidar para você fechar os seus olhos, pegar a mão dos seus familiares e das pessoas que estão com você, para a gente poder orar junto, nós já estamos na presença de Deus, mas poder, de forma intencional, estar apercebido da presença dele ao nosso redor. Então, tenta se desligar de tudo que está acontecendo na sua casa, né? Desliga a chaleira para fazer o café, o chimarrão, presta atenção nesse culto e tenta se conectar com a gente. Você pode deixar o seu comentário, o seu pedido de oração enquanto a gente canta, enquanto a gente ora e prega aqui. Você pode deixar o seu comentário, o seu pedido de oração aqui nos comentários. Você pode também nos ajudar curtindo aqui esse vídeo, compartilhando esse link com outras pessoas que também serão abençoadas então por essa palavra e por esse louvor. Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações abertos, Senhor, com a nossa mente pronta, Deus, para se conectar contigo, Deus, te adorar, Senhor, da maneira que te agrada, Senhor, em espírito e em verdade, Deus. Nós queremos oferecer, Senhor, um culto agradável a Ti, Senhor. Então guia, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, Deus, a nossa voz, para que a gente possa cantar, se conectar contigo em oração, Senhor, e ouvir a Tua palavra, Senhor, e ser ministrados pela Tua palavra e transformados no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, visita cada um, Senhor, aquele que está enfermo, aquele que está triste, abatido, Senhor, renova, visita, aviva, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo aqui agora, Senhor. A começar por nós, Senhor, aviva, incendeia o nosso coração, Senhor, para que nós sintamos, Pai, a Tua presença aqui com a gente, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar uma música chamada Maravilhosa Graça. Quebra o pecado e as trevas, cujo amor tão poderoso é o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Abala a terra com sua voz, diante dele o adoramos, o Rei da Glória. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz, você entregou sua vida para que eu fosse pelo que fez por mim. Quem transforma as nossas vidas e faz do órfão filhos e filhas, o Rei da Glória.
fez por mim. Digno é o que morto foi, digno é o Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o que morto foi, digno é o Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o que morto foi, digno é o Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o que morto foi, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que graça maravilhosa, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Ô Senhor, Tu és bondoso, misericordioso, Senhor. Não há outro Deus, Senhor, senão. Senhor, obrigado, Pai. Pelo vale, Deus perto está. No silêncio, Deus perto está. Nas sombras, Deus perto está. Quando canso, Deus perto está. Oh Deus, nunca me deixou só. Me amou e é o que me põe de pé. Se procuro, Deus perto está. Se me perco, Deus perto está. Se me sinto só, Deus perto está. Até no meu pior, Deus perto está. Oh Deus, nunca me deixou só. Me amou e é o que me põe de pé. Oh Deus, nunca me deixou só. Me amou e é o que me põe de pé. Nada mais vai nos separar do seu amor, do seu sangue. Somos um. Esperança
irá crescer dentro de nós, porque Ele o mundo amou. Nada mais vai nos separar do seu amor, do seu sangue. Somos um. Esperança, esperança irá crescer dentro de nós, porque Ele o mundo amou. Ó Deus, nunca me deixou só. Me amou, e é o que me põe de pé. Ó Deus, nunca me deixou só. Me amou, e é o que me põe de pé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu é o único Deus entre todas as religiões que entrega o próprio Filho, o primogênito de toda a criação, para que pecadores como nós, que não mereciam essa graça, possam se achegar a Ti. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. A Tua graça é maravilhosa. A Tua graça é, Senhor, irresistível, Deus. Irresistível, Deus. Quando Tu toca no nosso coração e Tu nos chama, Senhor. Quando Tu se revela a nós dessa maneira, é impossível, Deus, que um pecador não caia, Senhor, de joelhos diante de Ti e abrace a fé, Senhor, no único Deus Salvador. Obrigado, Deus. Bom, então agora nós vamos para os nossos avisos. Nós temos novidades aí. Se você também quiser fazer a sua oferta, a conta da nossa igreja está aqui na descrição desse vídeo. Você pode nos ajudar a continuar pregando o Evangelho através da internet. Então, fique à vontade. Aquilo que Deus colocar no seu coração, você pode nos ajudar, pode ofertar, pode abençoar. Também abençoar outras pessoas, não só ofertando financeiramente, mas compartilhando e curtindo esse vídeo. Você vai ajudar que essa mensagem, com essa linguagem, possa chegar até pessoas que talvez não entrariam em uma igreja. Você pode compartilhar esse vídeo, compartilhar com alguém que talvez tenha uma ideia errada sobre a igreja, tenha uma ideia preconceituosa. E nós podemos sim ser jovens, até ter um visual um pouco diferente, mas nós somos apaixonados por Jesus. Fomos resgatados por Jesus. E Jesus fez toda a diferença na nossa vida e hoje nós vivemos para Ele. Amém? Então, fica aí com os recados e logo, logo, então, nós temos a pregação na série em Colossenses. Até lá. Gente, eu estou passando aqui para trazer alguns avisos para vocês. Nós encerramos a leitura do livro Cristianismo Básico, mas nós vamos continuar lendo livros, buscando crescer para a glória de Deus, ser transformados pela palavra de Deus. Nós escolhemos um livro muito legal, que falou muito com a gente, está trazendo uma consciência muito legal de discipulado para a nossa igreja, chamado Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira, da editora Fiel. Então, você pode adquirir esse livro, pode nos contactar para a gente ler junto, ou se você quiser participar do grupo para ouvir o que a gente está comentando sobre esse livro, pode nos mandar uma mensagem aí pelo direct do Instagram, ou deixar aqui no comentário seu e-mail, algum meio de contato, que a gente vai entrar em contato com você. A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E o povo de Deus é um povo que é generoso.
Então você pode exercer a sua generosidade para com Deus e para com a gente também, através dessa conta bancária que está aqui na descrição do vídeo. Você saiba que a gente está ajudando pessoas, estamos servindo pessoas nesse tempo de pandemia. A gente ajuda 2 famílias de venezuelanos refugiados aqui. A gente trabalha com ação social, a gente está dando suporte para eles, com cobertor, com comida. A minha mãe, ela é assistente social, ela está ajudando também o pessoal a se inserir no mercado de trabalho, vendo a documentação e tudo mais. A gente está repartindo as sementes que têm sido depositadas na nossa mão para ajudar pessoas. Então você pode ser generoso também, contribuir com a nossa igreja, para que esse trabalho continue, para que essa igreja se consolide, crie raízes e dê fruto mais e mais para a glória de Deus. Nós temos um grupo também que é um grupo de oração. Você pode mandar o seu pedido, você pode participar do nosso grupo também via Zoom. Só mandar o contato para a gente também via direct do Instagram ou aqui nos comentários, que a gente vai entrar em contato com você. Para nós vai ser uma alegria poder receber o seu feedback. Se você está sendo abençoado pelas nossas transmissões, deixe um comentário daquilo que Deus falou com você, com um pedido de oração, ou daquilo que Deus falou com você através da palavra. Interaja com a gente, o seu feedback é muito importante, para que a gente possa saber até onde o Evangelho está chegando através da nossa boca. E para nós é uma alegria ver o reflexo do Evangelho, desse trabalho que nós estamos fazendo. Tá bom? Vamos para a palavra então? Muito boa noite, meu amigo, você que está com a gente aqui na nossa série no livro de Colossenses. Vamos dar seguimento então aqui à mensagem da semana passada. Vamos continuar estudando a carta aos Colossenses, falando sobre a vida cristã, sobre o que acontece depois que nós cremos no Evangelho. Aqui eu fiz apenas uma introdução na semana passada. E eu quero falar para vocês o seguinte: quando nós nos convertemos, eu tenho conversado com muitas pessoas ultimamente, e eu acho muito importante a gente fazer uma reflexão de qual é o momento da nossa vida em que nós passamos a crer em Jesus. Porque há uma engrenagem que gira, há um entendimento que é transformado, há uma chave que gira, que abre nosso conhecimento para a verdade, e a nossa vida passa a ser diferente a partir desse momento. Então, nessa noite, eu queria que você pensasse, quando foi que você deu ouvidos ao Evangelho, e ele começou a fazer sentido na sua vida, e você passou a enxergar o mundo e a vida de maneira diferente. Pare para pensar, faça essa reflexão. Estou lendo um livro bem interessante, escrito pelo Jerry Bridges. O nome do livro é A Vida Centrada, o Evangelho para a Vida Real, desculpa. O Evangelho para a Vida Real. E nesse livro, ele fala algo muito interessante. Ele conta a história de um senhor que era escravo nos Estados Unidos, e ele foi escravo durante toda a vida dele, e no final da vida do senhor dele, daquele que era dono, né, desse escravo, ele deixou um testamento, uma carta de alforria, e não só a carta de alforria, mas também uma quantia em dinheiro para esse escravo usar para a vida dele. E esse escravo, ele recebeu a quantia equivalente a $500.000. E ele recebeu, né, depois que o dono dele morreu, ele recebeu uma carta do banco falando para ele que tinha a quantia de $500.000 disponível para ele sacar na hora que ele quisesse. E ele recebeu essa carta e passou uma semana, passou 2 semanas, e ele não foi ao banco retirar valor algum. Foi enviado mais um comunicado, e num
um dia esse senhor foi até o banco e ele falou: será que eu poderia, será que seria muito eu tirar 50 centavos para comprar pão da minha conta? E aí o gerente do banco ficou pasmo, ele pensou: o cara tem $500.000, está pedindo se é possível tirar 50 centavos? Ou seja, uma pessoa que viveu a vida inteira como escrava, ela não sabia, esse senhor ele não sabia o valor do dinheiro. Ele não sabia o que fazer também com todo aquele dinheiro. E muitas vezes, as pessoas cristãs se convertem, né? Elas recebem a sua carta de alforria e elas não sabem o que fazer com essa liberdade que elas recebem em Cristo. E não só com a liberdade que elas recebem em Cristo, mas também com as riquezas que o Evangelho propõe para elas. As pessoas acreditam em Jesus para a salvação, mas acham que acabou aí. Recebem a salvação em Jesus Cristo e passam a viver uma mera religiosidade, porque sabe que o cristão, ele tem que ir à igreja, ele tem que fazer certas coisas, ele cresce no seu nível de moralidade, ele deixa de fazer algumas coisas que a Bíblia diz que é errado. Mas o Evangelho é uma riqueza inestimável, que boa parte de nós não sabe usufruir. E aqui, na carta de Colossenses, ele vai falar a mesma coisa. Que nós temos acesso a coisas muito, que o Evangelho não é só não comer, não tocar, não fazer. Porque quando a gente vai falar do Evangelho para alguém, parece que a primeira objeção é: não, mas vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de trair minha esposa, vou ter que parar de viver. Mas na verdade o Evangelho, ele é o início da verdadeira vida. O início de uma verdadeira vida. O início de uma vida plena em Jesus. Isso é o produto do Evangelho. Isso é o que o Evangelho produz na vida de quem crê na mensagem do Evangelho. Então eu quero retomar aqui a leitura com vocês na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9. Eu começo a leitura. Por essa razão, também nós, desde um dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Uma parte bem longa, hein? Vamos voltar ao início do texto, então, do versículo 9. Por esta razão, nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de lhe pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria espiritual. Então, olha que interessante. Aquilo que nós cantamos, aquilo que nós oramos, tudo, aquilo que nós fazemos na igreja, tudo é ensino. Tudo é ensino. Aqui, Paulo está falando que eles não deixaram de orar desde que eles souberam da fé, da esperança e do amor que eles tinham, de que eles tinham crido no Evangelho. Paulo não deixava de orar por eles para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Vocês lembram que eu falei do contexto filosófico do direito romano e da ética cristã na outra pregação? Então aqui ele está falando sobre existia uma seita chamada gnosticismo, que falava que a salvação ela vem através do conhecimento, de um conhecimento que só algumas pessoas mais elevadas alcançam. E isso não é verdade. A salvação é um dom de Deus. Então, Paulo estava orando para que os colossenses eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria e em entendimento espiritual. Então, como pessoas iletradas e incultas, como o apóstolo Pedro, como outros dos apóstolos, podiam pregar coisas tão profundas a respeito do Evangelho, a chegar em conclusões e explicar a teologia de forma tão plena, tão maravilhosa e tão profunda nas suas cartas, na sua pregação, porque o entendimento do Evangelho, ele é um entendimento e um conhecimento espiritual. Por mais que a pessoa domine as letras, eu gosto muito de ouvir o Leandro Carnal, que é filósofo, historiador, e ele fala muito bem a respeito da espiritualidade, da ética cristã, cita alguns textos bíblicos, mas por mais culto, interessante e inteligente que o Leandro Carnal seja, ele não tem essa graça que o apóstolo Pedro, que outros pastores, como eu citei na outra pregação, às vezes iletrados, incultos, essa graça, esse entendimento, esse transbordar da vontade de Deus espiritual na vida de quem prega o Evangelho, e na vida de quem vive o Evangelho. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar que as coisas espirituais, que o homem carnal ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais elas são discernidas espiritualmente, ou seja, há sim o aspecto revelacional em que o Espírito Santo ilumina a nossa mente, abre o nosso coração para a mensagem do Evangelho e nós passamos a crer e a receber o Evangelho como a verdade de Deus. Isso é uma manifestação espiritual. A fé em Cristo Jesus e no Evangelho é algo espiritual. Por
Por isso tem muita gente lidando com o evangelho no campo filosófico, no campo da psicologia, como uma mensagem motivacional, como uma filosofia de vida, de como se viver melhor, a vida baseada nos princípios que Jesus ensina. Mas o evangelho não é isso. O evangelho anuncia que o problema do ser humano é o pecado e que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. E o Espírito Santo nos revela o problema do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vai ali fora e fala sobre pecado, justiça e juízo para quem não crê em Jesus, para quem não crê no Evangelho. Ele não vai entender, não vai compreender. Hoje em dia, essa palavra pecado, às vezes está ausente de muitos púlpitos. Nas igrejas não se fala mais sobre pecado. Se fala em como, tem até um folheto de uma igreja, nesse livro, O Evangelho para a Vida Real, tem ali a descrição de um panfleto de uma igreja, com o teor das mensagens, né? Como viver sem depressão, como viver feliz no casamento, como não ser escravo do dinheiro. Tudo isso é desdobramento do Evangelho. Também acontece quando nós cremos no Evangelho. Mas isso não é o Evangelho. Pode até ser um tipo de propaganda, sei lá. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho não é sobre as trivialidades da vida, sobre as coisas da vida do homem. O Evangelho não é analgésico. O Evangelho é antídoto para a doença que vai matar o homem se ele não crer em Cristo. O Evangelho é vital, o Evangelho não é anestesia, o Evangelho é antídoto. É antídoto para o mal que está destruindo o homem, está destruindo a terra. Versículo 10. Dessa maneira, através desse entendimento espiritual, desse conhecimento da verdade, dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha como viver a vida do Evangelho não é simplesmente dizer eu creio. Eu creio é o primeiro passo de uma escada que leva para o céu. Dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor. Ou seja, o Evangelho nos apresenta um Deus santo. E o verdadeiro Evangelho, ele produz santidade naqueles que creem no Evangelho. Existe um conceito teológico que está sendo difundido, né, nas igrejas por aí, chamada de livre graça ou de hipergraça. A hipergraça, ela não revela a santidade de Deus e ela não revela a profundidade da nossa corrupção humana. Ela atenua a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Ou seja, ela encolhe o tamanho da cruz de Cristo. Parece que a cruz de Cristo é só o primeiro passo. Mas o verdadeiro Evangelho, uma vida centrada no Evangelho, acontece como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Quanto mais o apóstolo Paulo ele conhecia Deus, mais ele se achava pecador. Quando ele fala para Timóteo de que ele era o pior dos pecadores. Porque o que acontece, deixa eu explicar para vocês, o que acontece quando a pessoa ela encontra esse conhecimento de Deus espiritual.
No momento onde você vai conhecendo a Deus e vai vivendo a vida cristã e vai lendo a palavra de Deus, vai chegando a esse conhecimento, a sua percepção a respeito da santidade de Deus vai crescendo e a sua percepção a respeito da sua pecaminosidade vai aumentando também. Você vai se achando mais pecador, você vai descobrindo pecados que você nem sabia que era pecado, e você vai descobrindo o quanto Deus é santo e o quanto é escandaloso um Deus santo se mover na direção de um pecador como eu e você. E isso faz com que a sua gratidão, que a sua devoção e que o seu amor por Deus cresça. Então aqui, dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Eu gosto de falar, de explicar que um cristão verdadeiro é alguém que ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Isso é ser cristão. É conhecer a Deus e passar a amar a Deus tanto que você passa a amar as coisas que Deus ama. Vou dar um exemplo prático. Eu não gostava de sushi. Eu casei com a minha esposa. Eu amo tanto a minha esposa que eu aprendi a comer sushi com ela. E hoje eu gosto muito de sushi. Eu aprendi a amar algo que ela amava. Só um exemplo prático para a gente conseguir entender que o cristão, na verdade, todos nós somos produto daquilo que nós amamos. É por isso que os mandamentos, lá o Decálogo, vai falar que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Porque nós vamos ser transformados à medida em que nós amamos a Deus. E aqui ele fala, crescendo no conhecimento de Deus. Imagina um Deus santo, perfeito, amoroso, misericordioso. Você vai conhecendo Ele progressivamente. Um Deus que não é imperfeito como eu e você. Às vezes parece que no casamento ou nos nossos relacionamentos pessoais, a gente vai conhecendo mais a pessoa e vai conhecendo cada vez mais as falhas e os defeitos das pessoas. Com Deus é diferente. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos Ele, mais nós entendemos a sua santidade, e ao olhar para a santidade de Deus, nós reconhecemos o quanto nós somos pecadores e o abismo que é entre um Deus santo, amoroso, misericordioso, de um pecador falho como eu. E ao olhar para essa distância toda, e ao olhar para esse abismo que me separa de Deus, eu vejo uma cruz estendida como uma ponte que me faz atravessar para o outro lado, para perto de Deus. Então, a minha percepção em relação à cruz e ao sacrifício da cruz aumenta. E eu passo a amar cada vez mais a Deus. Essa é a oração do apóstolo Paulo aqui. Que as pessoas possam viver de um modo digno desse Senhor, desse Deus, desse Jesus. Uma pessoa que ama, e aqui fala, né, para o seu inteiro agrado, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Uma pessoa que ama verdadeiramente alguém, ela busca agradar o outro. Eu gosto muito de filosofia. Eu estava vendo um vídeo sobre um filósofo falando sobre qual era a maior lição de Jesus. E é óbvio que ele não está falando sobre a palavra de Deus. Ele está tirando uma boa lição para a vida dele a respeito dos ensinos e dos valores de Jesus. O professor Clóvis de Barros Filho. E ele falou que a maior lição de Jesus é entender que a vida faz muito mais sentido quando nós vivemos para o outro. O consumismo, o egocentrismo, a vaidade, o orgulho
Ele tenta te vender a mentira que você só vai ser feliz quando você sempre agradar a si mesmo. E Jesus vem e nos ensina que nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Na verdade, Jesus nos mostra que o verdadeiro sentido da vida é dar a vida pelo outro. É entregarmos a nossa vida para Jesus, entregando a nossa vida pelo outro. Porque nós não temos como devolver a nossa vida para Jesus. Jesus já fez algo por nós. Isso é irrevogável. Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. O que eu posso oferecer da minha vida para agradecer a Jesus, se Jesus já é dono de tudo? Eu posso fazer o que Jesus faria pelo meu próximo. Então, esse é o ensinamento de Jesus. Quando nós entendermos que viver para o outro é o sentido real, é a forma como nós encontramos a plenitude e a felicidade, e é a revelação de Deus, nós fomos feitos para viver para o outro. E aí Deus nos dá o mandato do casamento, e aí Deus nos dá, além do casamento, que já nos exige certa dose de abdicação, de entrega, de amor. Esse amor transborda e gera filhos. E esse amor transborda nos filhos e gera mais abdicação e mais entrega de si mesmo para ver a felicidade do outro. Esses dias eu recebi uma mensagem da minha esposa tão bonita, falando da nossa vida no cotidiano, e a gente sempre analisa como a gente era quando a gente casou e como nós somos hoje. E a gente tem visto a graça de Deus agindo no nosso casamento progressivamente. A gente está longe de ser um casal perfeito, até porque não existe casal perfeito. Mas a gente tem desfrutado da graça de Deus e tem desfrutado dessa graça dentro do casamento. Não é mérito nosso. É esse processo de nós amarmos a Deus e por amarmos a Deus nós amamos o outro. E assim nós vamos vivendo a vida cristã. Então nós precisamos, me preocupa muito. Quando um cristão vive só para si, há algo errado nesse cristianismo. Eu não sei que evangelho que foi pregado para você, se você é um egoísta. Se é alguém que está na igreja, ou se está buscando a Deus apenas para o seu benefício. Há algo errado nesse evangelho que pregaram para você. Porque como servir ao Deus que abriu mão da sua glória, se despiu da glória, se tornou homem, e ele não veio como rei nessa terra, ele nasceu numa manjedoura, andou de forma simples. A palavra de Deus fala que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Como eu vou ser discípulo de Jesus se eu quero tudo para mim? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido eu ser um egoísta e acreditar e meditar nas palavras de Jesus que fala que é melhor dar do que receber. Como é melhor dar do que receber? É melhor dar do que receber. Assim vocês serão fortalecidos, versículo 11, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, paciência, com alegria, dando graças ao Pai. Então, olha que processo interessante de viver uma vida centrada no Evangelho. Nós vamos viver de modo digno do Senhor, procurando agradá-lo, frutificando em toda boa obra, ou seja,
saindo, né? Dando, doando, servindo e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, para crescer no conhecimento de Deus, nós precisamos abrir mão do nosso tempo de lazer, muitas vezes, abrir mão dos nossos caprichos. A gente precisa parar para estudar a Bíblia, porque Deus se revela através da sua palavra. Isso demanda esforço, tempo. E se nós não fizermos isso, nós não vamos viver de modo digno do Senhor. Não conseguiremos agradá-lo, porque para agradar alguém, nós precisamos conhecer esse alguém. Experimente dar um presente para alguém que você não conhece, Isso é dificílimo. O risco de você errar o presente, desagradar a pessoa ou não agradar a pessoa é muito grande. Então, como agradar a Deus? Ai, pastor, eu quero agradar a Deus. Para agradar a Deus, você precisa conhecer a Deus. Se você conhecer a Deus, você vai saber aquilo que agrada a Deus. Eu sei como agradar a minha esposa. Eu sei qual é o perfume que ela gosta. Eu sei o que ela gosta de comer, já falei que ela gosta de comer sushi. Se eu quiser agradar a minha esposa, eu levo ela no sushi. Eu dou presente, né? Dou um presente para ela, que é uma coisa que ela gosta. Então, como agradar a Deus se você não conhece a Deus? Nós precisamos amar a Deus, conhecer a Deus, para poder agradar a Deus. Versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, aqui está falando sobre dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. Muitas pessoas acham que por elas não servirem, não serem satanistas, não servirem ao diabo diretamente, elas não estão no reino das trevas. E aqui, quando o apóstolo Paulo fala reino das trevas, ele está falando do reino do eu. Porque Adão, lembra a queda? Adão falou, eu quero ser igual a Deus. Então ele se colocou na posição de Deus, e aí a queda, o resultado do pecado foi esse reino de trevas que nós vemos aí fora. Nós vemos esse reino onde impera a maldade, onde há destruição, onde há droga, há infelicidade, há um vazio existencial, falta de amor, traição, mentira, roubo. Esse é o reino das trevas. Esse é o resultado do reino das trevas. João Calvino fala algo interessante, né? Ele fala que Deus não joga ninguém do inferno. Ele apenas tira alguns de lá. E é isso que essa passagem fala. Que Deus chama as pessoas, abre o entendimento das pessoas através da pregação do Evangelho. E essas pessoas são, então, como diz o texto, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Alguém que está escravo, aqui não fala de alguém que fugiu do reino das trevas para o reino da luz. Não. Alguém poderoso entrou no reino das trevas e saqueou o inferno e nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino da luz, do reino do seu Filho amado, em que nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. A gente está fazendo essa série de pregações que é antes e depois de Cristo. E eu gostaria, meus amados,
que vocês parassem para pensar em como era a sua vida antes de você ouvir o Evangelho. Ou, se você ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, qual é o produto que o Evangelho está produzindo na sua vida? Se você frequenta uma igreja e nada mudou na sua vida, cuidado. Talvez você não está ouvindo o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da graça de Deus. Porque o Evangelho verdadeiro é o Evangelho que transforma. O Evangelho que diz que salva, mas não transforma, é uma mentira. É uma falácia. Porque a graça de Deus é a graça que transforma. É uma árvore que dá frutos. Ela fica evidente. Ela é uma luz que brilha na escuridão. Ele é o sal que tempera e que conserva. Ele faz diferença na vida de quem crê. Então eu gostaria que você pensasse na sua vida a partir da cruz. O domínio, os valores precisam mudar quando você é transportado do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Algo precisa acontecer dentro de você. Talvez esse algo ainda não aconteceu. Talvez Deus escolheu essa noite para transformar o seu coração, para de fato libertar você do poder das trevas e transportar para o reino do Filho amado de Deus, nessa noite. Deus quer falar com você. E o que é deixar o reino das trevas e vir para o reino do Filho amado? É encontrar a redenção e a remissão dos pecados. Vocês lembram que lá no início eu falei que o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Deus quer libertar você, não quer livrar apenas você do inferno, mas quer libertar você da vida de pecado aqui e agora. Nós podemos sim ter acesso a essa conta bancária milionária, esses tesouros inestimáveis do Evangelho na nossa vida. E eu não estou falando de bênção financeira aqui. Eu estou falando de uma transformação real no âmago, nas esperanças. Na outra pregação eu falei que eu era um cara extremamente pessimista antes de Cristo. Graças a Deus Ele me alcançou e me encheu de esperança. Por mais que eu tenha dias difíceis, dias que eu ainda tenho pessimismo dentro de mim, eu olho para o Evangelho e a luz brilha novamente e o Evangelho me enche de esperança. O Evangelho não me deixa ficar preso no reino das trevas e do pessimismo. Ele me limpa do pecado. Ele me traz para uma vida maravilhosa com Cristo. E esse é o fruto do Evangelho. Nos trazer para uma vida maravilhosa, uma vida transformada, sendo transformado de glória em glória, vivendo de modo digno do Senhor, para o agrado do Senhor, frutificando em toda a obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu já conheci muito crente preguiçoso. E eu acho que as pessoas ouvem muito sobre os milagres de Deus, as manifestações espirituais, mas eu já vi muita coisa na minha vida cristã. Eu vejo que aqueles que permanecem na fé são aqueles que buscam se relacionar com Deus e conhecer a Deus. Às vezes as pessoas são
acometidas de uma paixonite gospel. Olha, eu posso dizer que 80% das pessoas que eu conheci em igreja se desviaram. E mais de 50% não estão nos caminhos do Senhor. Muitas delas tiveram momentos de euforia, de emocionalismo. Mas isso passou. As emoções passam, mas o discernimento fica. As emoções passam, mas o conhecimento de Deus permanece. A paixão verdadeira, um dia ela precisa se tornar amor. Isso também é com Deus. Você pode ser apaixonado por Jesus e depois, num certo momento, se você não conhecer a Jesus e não fizer uma aliança com Jesus, esse encanto vai passar, essa onda vai passar. Mas se você fizer uma aliança com Jesus e buscar conhecer a Deus e se relacionar com Ele, você vai permanecer. E vai dar bom fruto. E vai viver de modo digno do Senhor. Não mais no reino das trevas, mas no reino da maravilhosa luz do Filho amado de Deus. Vamos orar? Senhor, eu entreguei aqui a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa tocar nos corações, transformar as vidas, Senhor. Que de alguma maneira o Senhor possa transportar pessoas do reino das trevas, libertá-las do poder das trevas e trazê-las para o reino do Seu Filho amado. Dar a redenção e a remissão dos pecados para essas pessoas. E eu me incluo nisso. Eu quero a remissão dos meus pecados também. Eu quero experimentar da Tua redenção nessa vida agora. Eu quero poder experimentar desses tesouros espirituais e dessa transformação na minha vida hoje. Hoje, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser satisfeitos em Ti. Nos ajuda a desfrutarmos da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você. Nos ajude, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com algumas pessoas que podem ser abençoadas também por essa palavra, através dessa linguagem. Sendo fiel à palavra de Deus, numa linguagem em que as pessoas de hoje em dia entendem, visando a glória de Deus e o evangelho que transforma, o evangelho verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe você.